Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo sobre os meus sonhos. Hoje não vai ter musiquinha de fundo, nem a borboleta, porque esse sonho é como se fosse um conto de terror. Não é assustador, não é macabro, nada assim, até porque eu nem gosto dessas coisas. Mas esse sonho traz uma mensagem interessante. Bom, eu preciso contar para vocês que eu tive esse sonho, eu acho que foi em 2017. Uma época maravilhosa da minha vida, de muita correria e muita transformação. E esse sonho eu vou tentar lembrar ele, acabei de ler agora, mas não consigo ler ele enquanto eu faço o vídeo. Então eu vou tentar lembrar de cabeça. Vamos lá. Sem mais delongas. No sonho tinha uma menina que ela estava na escola e tinha uma lenda que circulava aquela escola, que aquela escola antigamente era uma casa onde abrigava uma senhora estranha, uma senhora má que ficava presa. Detalhe, a pessoa que mais contava desses contos de terror, que mais espalhou essa história pela escola, foi a própria diretora da escola. Ela contou que eram 3 irmãs e uma delas era tipo uma deficiente, algo assim, mas ela era maligna e muito solitária. Ela ficava presa no sótão porque ela era má. E ela não tinha convívio social, nada assim, isolada totalmente. E um dia as irmãs contaram para ela porque que ela vivia nessa situação de total isolamento e escuridão. E essa senhora foi se revoltar com aquela verdade. E na hora que ela foi se revoltar mesmo, as irmãs deram para ela uma pulseira de ouro. E aí ela se acalmou porque ela ficou encantada com aquela pulseira. E nisso eu já trago detalhes importantes, já vamos fazendo uma análise já. Eu não sei exatamente de onde veio a ideia de maldade da moça, mas historicamente, pessoas com deficiência, pessoas com qualquer característica que não fosse considerada normal, ela geralmente era isolada sim, era mantida em cárcere, era mantida em segredo e tal. E eu tenho certeza que essa revolta dela foi por saber disso, que ela só estava nessa situação por ter uma deficiência. Só que foi dado para ela uma corrente de uma pulseira de ouro. Uma pulseira de ouro, eu acho que teria o mesmo significado que um anel, uma aliança. Acho que significa esse laço familiar, esse vínculo, que não importa quem seja a nossa família, o que aconteça, tem certos laços que são tão importantes pra gente que faz com que a gente rompa com a realidade. Um exemplo disso são relacionamentos abusivos, né? A confiança naquela relação de ouro, aquele simbolismo, faz com que desconsidere toda a realidade e toda o isolamento e tudo o que é de ruim naquela relação. E a pessoa se mantém naquilo. Mas voltando para o sonho, essa história era contada com um clímax de terror e de coisa ruim, que é na mente de todo mundo ficava aquela sombra preta, aquela história de terror macabra e tal. E aí a menina parou para pensar, mas espera aí, será que é isso mesmo? Será que essa moça era ruim? E com essa dúvida, percebendo isso, que teoricamente na história não tinha nada de ruim nessa personagem, pelo contrário, ela parecia muito ser uma vítima, ela começou a desenhar enquanto refletia sobre o que ela ouviu, sem esse clímax que trouxeram. E aí ela fez um desenho que a moça era linda, era triste, era solitária, envolta de umas sombras escuras, mas aquilo não era dela. Toda a escuridão, toda a maldade, a crueldade era daquele ambiente, não dela. E aí ela terminou o desenho e começou a contar para os colegas.
Isso falando, questionando, né? E se essa história não for assim? E se essa mulher for só a vítima e as irmãs que são malvadas por deixarem ela na situação? E se na verdade ela é isolada e triste por ser uma vítima, não por ser maligna, né? E ela foi trazendo essa história e a diretora ficou furiosa com ela, mas ficou furiosa e era como se ela estivesse contando um absurdo, uma mentira nebulosa. E aí ela tentou arrancar o desenho da menina, rasgar, jogar fora, e a menina tentou se proteger e tal. O desenho acabou amassado, mas continua inteiro. E aí é outro símbolo, né? Quando a gente começa a contestar os fatos, fatos são fatos, né? Por mais que não exista a verdade absoluta, quando a gente busca a verdade, essa busca ela não regride. Ela não vai rasgar, ela não vai se desfazer como uma mentira que é tão fácil de desfazer. Por que tanta fúria dessa diretora por a menina contar a outra versão? Pelo medo de que chegasse à verdade. Já a menina não teve esse medo. Ela teve uma busca sobre a real história. Continuando, deu o sinal e a menina saiu correndo para fora da escola porque tinha acabado a aula, né? E tinha um corredor assim na calçada, era como se fosse uma caiola, umas grades assim envolvendo a calçada. E veio uma menina conhecida da mesma escola. E essa menina trancou o portão dessa grade. E aí a moça ficou presa, a personagem principal, teve que dar uma volta assim, mas na hora que ela tava saindo. Ah, um detalhe que eu não contei, tá vendo como é bom contar o sonho lendo? Uma característica dessa senhora da história que era maligna é que ela tinha um único amigo, que era um morcego gigante que ficava na cabeça dela. Então isso trazia mais o símbolo de algo sombrio. Ela tinha um morcego na cabeça dela. Esse era o único amigo dela. E um morcego geralmente é vinculado ao Drácula, a seres das sombras, malignos, tal, sendo que a maioria só é polonizador, que nem as abelhas, né? Fazem esse papel na natureza. Tem uma ou outra espécie que suga sangue só, mas a maioria deles é totalmente vegetariana. Mas enfim, a gente pega ao lado mais escuro da história primeiro como referência, né? Enfim. Então, ela nesse portão veio um morcego, ela falou: "Não acredito. Só porque eu tô tentando mostrar a história dessa moça, o símbolo dela vem até mim." E aí ela tentou bater palma, tirar aquele bicho enorme assim na cabeça e ele não saía. Eu dou assim com as patinhas no cabelo dela e ficou. Ai, ela deu risada. Ela tentou tirar porque é estranho você andar na rua com um morcego gigante na sua cabeça, as pessoas se assustar, né? Mas não saiu, ela deu risada e continuou o caminho dela, saiu dessa grade, apesar de terem fechado o portão, deu a volta, saiu e foi atrás do namorado dela. Nesse momento, essa menina passou a ser eu, né? O que já tá meio que assim, né? Deu pra perceber. Aí ela foi atrás lá mostrar, mas a pessoa, o namorado não tava lá. E tinha uma outra pessoa. E ela falou: "O que que é isso na sua cabeça e tal?" Falou: "Ah, mas ele não sai, olha aqui, ó. Ele não sai, não sei como tirar ele." E de boa, a menina acordou. Eu acordei. Acordei, tentei memorizar o sonho e adormeci. Esse é um exercício muito interessante, tentar memorizar o sonho assim que você acorda, tá? Porque é assim que você vai ter que conseguir lembrar do que você sonhou. Acorda, já pensa e reflete sobre todo o sonho. Reflete não, lembra de tudo que aconteceu no sonho. Escreve tudo o que aconteceu. No caso, eu não tinha escrito nessa hora, porque eu tava morrendo de sono. Eu só lembrei o que aconteceu e dormi. Isso fez com que acontecesse uma coisa muito legal. Eu sonhei a continuação do sonho. Então vamos para a parte 2. Nessa parte 2, eu acordei, fui para essa escola, só que ela não era mais a escola. Ela parecia um asilo
o hospital abandonado, algo assim, muito caindo aos pedaços de madeira podre, sabe? Aquele bem sombrio mesmo, úmido, escuro, bem assim. E aí eu sentei num banquinho lá e fiquei esperando. Eu sentei do lado de umas portas de vidro. E aí veio uma enfermeira. Essa enfermeira, ela tava com um baldinho cheio de produtos de limpeza, pôs no chão e começou a tentar arrancar aquelas portas, porque eram portas grandes de vidro e a madeira que segurava elas estava totalmente podre, quase não tinha madeira, quase não tinha nada segurando aquela porta. Então realmente era algo perigoso, aquela porta a qualquer momento ia cair na cabeça de alguém, porque não tinha nada segurando ela praticamente. Mas não importava o tanto de força ou movimento que essa mulher fazia, as portas não saíam. Elas abriam e fechavam, mas sair dessa madeira podre não saía. Era como se elas estivessem muito bem presas, muito bem seguras. Até ofereci ajuda. Você quer ajuda? E ela olhou para mim e sorriu com um sorriso estranho. Um sorriso estranho. E num piscar de olhos, ela se transformou. Ela não era mais aquela enfermeira. Ela estava sentada numa cadeira de rodas. E ela olhava de um jeito estranho assim para mim. E aí eu falei: "É você, a moça da história." E aí ela sorriu mais ainda, ficou um sorriso mais estranho e ela se transformou de novo. Teve uma época, isso não foi no sonho, que eu fui numa festa fantasia e aí eu resolvi me fantasiar de velha. E aí eu testei maquiagem, né? Fiz as ruguinhas e tal, e tirei uma foto. E nessa transformação dessa mulher na cadeira de rodas, ela ficou com o rosto que eu tava nessa foto. Eu, velha. Só que tinha uma sombra imensa preta aqui embaixo dos olhos dela. Era uma sombra mesmo. E aí eu olhei estranha pra ela. Quando de repente ela pegou eu com uma faca no meu pescoço aqui. Ela me levantou segurando sua faca. Só que aí já não era eu. Aí eu já era uma terceira pessoa que estava observando essa cena. Com mais duas pessoas. Aquela mulher, que já não usava mais a cadeira de roda, não era mais eu, mas tinha aqueles preto enorme nos olhos, segurando uma menina com apenas uma faca aqui e ela encostada no corpo. E na hora que eu pisquei, na hora que eu abri os olhos de novo, não era mais uma menina. Era uma boneca com uma faca enfiada entre o rosto, entre a cabeça toda dela. E aí eu acordei. Então, sim, esse sonho tem um conto de terror, né? Aí tem outro símbolo que faz anos que eu tento descobrir o que que é, mas ainda não sei. Por exemplo, essa porta. Eram duas portas de vidro que eram as únicas coisas que estavam fortes naquele ambiente. As únicas coisas indestrutíveis que não ia cair. Nada estava seguro ali. Tava tudo desmoronando, tudo úmido, tudo podre. Apenas essas duas portas. Eu acredito que essas portas sejam algum tipo de pilar que me sustente. As únicas coisas que me sustentam, a minha estrutura psíquica, pessoa, tal. E aí pode ser muitas coisas. Pode ser minha família, pode ser meu pai e minha mãe, pode ser valores, pode ser a minha fé, pode ser a minha forma de agir, minha forma de tentar, minhas ideias. Eu não consegui falar, nossa, isso é isso ainda. Mas eu sei que isso está vinculado a coisas muito importantes na minha vida. E aí eu sempre reflito sobre isso. O que é importante? Pode ser a verdade, essa busca pela verdade. Eu sempre fico questionando o que é as portas. E tudo bem eu não saber até hoje o que é as portas, porque eu sei o que elas representam. Elas representam algo que me sustenta. Claro que eu queria muito saber o que é, para mim pelo menos agradecer ou me agarrar a isso, porque é isso que me sustenta. Mas independente se eu sei ou não, isso tá ali, tá firme e me sustenta. Outro símbolo que eu achei bem legal foi o morcego. Sim, o morcego. Ele me lembra a minha calopsita Bob John. Porque o Bob John, ele adora ficar na minha cabeça. Ultimamente ele não tá ficando muito, não.
porque como ele tem probleminha na asa e ele acaba sempre se machucando, ele tá ficando mais na gaiola por proteção. Então meio que não tá ficando tanto na minha cabeça. Mas o morcego ficar na cabeça me lembra muito dele. Eu amo o Bob John. É meu bichinho preferido no mundo. É o meu xodózinho. E esse morcego veio tanto me lembrar isso, essa relação que eu tenho muito gostosa com o Bob John, como também trazer o símbolo do morcego. Aconteceu 2 vezes, não foi um sonho não, gente, de ter um morcego dentro do meu quarto. E não é normal. Por mais que tenha morcegos aqui perto de casa, porque tem árvores, né? Entrar dentro de casa não é normal, só entrou no meu quarto. Uma vez, já faz alguns anos, quando eu estava dormindo, e aí eu pus a mão assim no travesseiro e tinha uma coisinha peluda, eu achei que fosse um ursinho meu. Eu peguei, eu vi que tava vivo, eu achei que fosse um rato. Acordei na hora, casa gritando, né? Acendi a luz. Ai, meu Deus, que coisinha mais linda! Um morceguinho de verdade veio dormir comigo. E aí eu chamei ele de Batman. E recentemente também, já levei ele pra fora, né? Liberei ele. Voltei a dormir na boa. Outro dia também eu tava varrendo meu quarto e tinha algo embaixo da cortina. Eu levantei a cortina, era um morceguinho também. E aí eu levei, deixei ele na árvore, porque já tava de dia e de dia eles não funcionam. Então foi muito fofo. E aí eu pesquisei esse símbolo do morcego. E ele traz o símbolo, por exemplo, de renascimento. Porque eles dormem na posição que o bebê nasce. E eles também trazem a visão noturna, uma audição. Então eles significam o subconsciente, o inconsciente. Esses hábitos noturnos, essa capacidade de viver bem, de enxergar bem, de se sintonizar bem na escuridão, reflete aquilo que está nas coisas mais profundas da nossa mente, que a gente nem tem consciência, mas que estão lá. Então, esse morcego do meu sonho também traz tudo isso. Um ano que foi de intensas mudanças, uma busca pela verdade. Na época eu estava fazendo análise com uma psicanalista que eu adoro. E foi muita coisa que ele trouxe para mim. Agora eu não lembro todos os símbolos do morcego, mas fez muito sentido para mim. Deixa eu ver outro símbolo de alguém me fechar no portão e eu ter que dar a volta e tal. Às vezes eu tenho essa sensação de que eu fico presa em algum lugar, mas eu não culpo ninguém. Eu não culpei a menina, não fiquei brava com ela nem nada, eu só dei a volta. Porque eu acho que o meu caminho sou eu que trilho, independente do que aconteça. E alguém fechou o portão, beleza, tem outra saída. E eu vou tranquilamente. Às vezes eu não encontro quem eu procuro e tá tudo bem. Porque eu tenho o necessário. Eu vi também todas essas transformações que teve. A mulher mudou de fisionomia várias e várias vezes no sonho. E eu também mudei de personagem principal para telespectador, para narrador. Eu fui mudando de papel. E tudo isso teve uma função, que era a função da. Como que chama? Quando censura. Foi censurado. Coisas que eu não queria ver no sonho, coisas que não faz sentido para mim, eu censurei. Por exemplo, eu não queria ser morta no meu sonho. Então eu saí das mãos daquela personagem. Eu não queria ver alguém ser morta no sonho. Então aquela pessoa virou uma boneca. E eu achei interessante essa censura. Porque apesar do sonho ter iniciado com uma busca pela verdade, houve uma censura no final. Até que ponto a gente quer conhecer a verdade? Até que ponto a gente se sente confortável com as nossas descobertas?
E essa é uma coisa que eu passei a questionar. Exemplo, plena pandemia. Eu gosto muito de biologia, muito, muito mesmo, e eu adoro entender as coisas como funcionam. Então, assim, a pandemia me motivou a voltar a estudar a citologia, a questão dos seres pequenos, os vírus e tal, imunidade, coisas que eu não estava estudando, mas até certo ponto, porque adentrar nessa realidade terrível que a gente está vivendo é exaustivo e faz mal. Então, de tempos em tempos eu dou uma estudada, paro e não quero saber nada sobre. Aí eu vou, busco mais conhecimento, paro, não quero saber nada. Eu não assisto TV, não assisto TV. E aí uma cliente veio me contando uma correlação sanguínea sobre as complicações da Covid. E eu não vi porque eu não assisto TV. Aí eu já voltei a pesquisar. Aí eu já li sobre isso. Aí eu já li sobre a política que tá tendo sobre esse vírus. Eu já fui ler sobre a imunidade, aos projetos, aos tipos de vacina. Aquela vacina que dá uns. Ah, não é sintoma. Ai, gente, eu de manhã não funciona, desculpa. Ah, que deu algo errado, né? Então eu fui ver se deu algo errado mesmo, até que ponto e tal. Ela é muito segura, sim, muito segura. E eu li o porquê que ela é muito segura, eu estudei, eu entendi. E eu já vou parar de novo. Porque é assim que a gente segue, né? A gente tem que respeitar o nosso momento. Até que ponto eu posso entrar em conexão com tudo isso sem me machucar? Eu poderia ter morrido no sonho se eu não tivesse optado por essa censura. E é assim com a gente também. Tudo bem, eu conheço gente que prefere morrer para saber a verdade mesmo. Mas eu prefiro viver. Eu prefiro viver e construir essa verdade e respeitar o meu processo. Então esse é o meu processo. Eu nunca paro de buscar a verdade, mas eu respeito essa minha busca, a minha prontidão. Eu tenho que estar pronta. E dias após dias eu vou estando cada vez mais pronta e vou chegando cada vez mais fundo sobre tudo isso. Tanto que o morcego, além de vir no meu sonho, ele ainda vem no meu quarto. Bom, este é o conto de terror de um sonho que eu tive. Espero que vocês tenham gostado, se interessado. E até a próxima terça com mais um sonho. Valeu!